E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de hoje vamos continuar falando sobre os domínios morfoclimáticos, mais especificamente do domínio dos cerrados. Lembrando que vamos seguir essa ordem de assuntos quando formos tratar de todos os domínios, certo? Começando por localização, seguindo por geologia e relevo, clima, vegetação, solos e por fim a hidrografia. Então, como disse, vamos falar sobre domínio dos cerrados. Lembrando que no Brasil temos o domínio amazônico, domínio de cerrado, de mares de morros, caatingas, araucárias e de pradarias. A localização do domínio de cerrados se concentra principalmente na região central do Brasil, se estendendo por Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, uma parte de Minas, Tocantins e Piauí. Compreende toda aquela região pintada de verde. Em relação à sua geologia e seu relevo, temos ali chapadas sedimentares e serras cristalinas. Chapadas, lembram-se o que era? Eram grandes regiões de planalto, esses planaltos sendo sedimentares. E também a presença de diversas serras, ou seja, conjunto de montanhas de origem cristalina, ou seja, de dobramentos antigos. Se você não se lembra disso que eu comentei agora, assista aqui a aula sobre geologia e relevo, para recordar tudo isso que comentei. Tudo bem? Seguindo, vamos para o clima. Qual o clima dos cerrados? É o clima tropical típico, ou também chamado de tropical continental, ou também tropical semiúmido. Olha lá o climograma do clima tropical continental. Observem as barrinhas. Será que chove muito? Será que chove pouco? Se compararmos com a Amazônia, a aula anterior a esta, percebemos que temos muita pouca chuva, concordam comigo? E temos um período bem evidente ali no meio, no período do inverno, de estiagem, de seca, ou seja, redução da quantidade de chuvas. E a temperatura? Uma temperatura mais amena que o clima equatorial da Amazônia, concordam? Porém, a gente tem uma variação muito grande, ou seja, temos uma amplitude térmica muito elevada, ou seja, a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura desse meu climograma é bastante grande. Dentre as massas de ar que temos atuantes no domínio dos cerrados, vamos encontrar a massa equatorial continental, com verões quentes e chuvosos, e a massa polar atlântica, gerando ali no período de inverno, um inverno brando, ou seja, com temperaturas mais amenas, e seco, com pouca umidade. Como comentei, temos um período de seca bastante evidente no período do inverno, favorecendo o que chamamos de queimadas naturais. Queimadas que surgem pela baixa quantidade de umidade no ambiente. Não são aquelas causadas pelo homem, mas sim que acontecem naturalmente, sendo algo fisiológico do domínio de cerrados. Como assim? Algo que o cerrado precisa que isso aconteça, para que vários processos naturais possam ocorrer tranquilamente. Seguindo para a vegetação, temos 3 tipos: cerrado, mata-galeria ou mata ciliar e veredas. Nossa, Gui, mas era domínio dos cerrados. Eu achei que era só cerrado que a gente tinha ali. Pois é, não se enganem. Temos 3 tipos de vegetação: cerrado, mata-galeria e veredas aí neste domínio. E lembrando, essa região central do Brasil, ocupada ali por toda essa vegetação, é uma área bastante destruída. Uma área que tem uma alta biodiversidade, muita vegetação, muitos animaizinhos ali no meio desse domínio, porém muito destruída pela ação antrópica. Essa junção dessas duas características, uma alta biodiversidade e uma alta destruição, eu vou dar o nome de hotspot. Não se esqueçam desse termo, muito recorrente nos vestibulinhos e nos vestibulares. Então, hotspot é toda a área prioritária para conservação, isto é, que apresenta uma alta biodiversidade, porém está ameaçada no mais alto grau por ação antrópica, ou seja,
pela ação destrutiva do homem. Tudo bem? Vamos agora falar de cada uma dessas vegetações, começando pelo cerrado. O cerrado, ele se parece com aquelas savanas da África. Lembra quando você assistiu o Rei Leão? Ou mesmo aquelas fotos das savanas da África? Pois é, o cerrado é algo bem semelhante. E suas características são presença de árvores de médio porte, ou seja, não são aquelas árvores grandonas como vimos na Amazônia. São árvores mais pequenininhas, de média estatura. Ele apresenta também dossel não contínuo, e sendo assim espaçadas. Lembram-se o que era dossel contínuo? Aquela em que as copas se fundiam, não é? As copas das árvores se fundiam. Nesse caso dos cerrados, as copas não se fundem, formando assim um dossel não contínuo. Seguindo, temos como característica ser caducifólia. Vimos na Amazônia que perennifólia era aquela árvore que se mantinha com a folhinha presa na árvore o ano inteiro. Já nesse caso dos cerrados, as folhinhas acabam caindo em determinada estação do ano, mais especificamente no período do inverno. Essa característica de perder a sua folhagem num período do ano, nós damos o nome de caducifólia. Outras características que encontramos são: essas árvores apresentam casca grossa e também cortiça no seu interior. Ambas características selecionadas para adaptação às queimadas que acontecem naturalmente neste domínio. Apresentam também troncos e galhos retorcidos, como podemos ver nas imagens. Tudo tortinho, galhinho para todo lado, todo torto. Apresentam também raízes profundas e presença de arbustos e vegetação rasteira. Olhemos agora a imagem. Olha só, uma árvore um pouco longe da outra. Vegetação rasteira também presente. Galhos todos tortos. E algumas dessas árvores estão o quê? Com poucas folhas ou praticamente com nenhuma folha. Resumindo assim todas essas características que eu comentei até agora. Tudo bem? Como eu comentei, existem características então que são o quê? Adaptadas às queimadas. Exemplos são a casca grossa, presença de cortiça, né, em algumas delas, e também árvores espaçadas. Olhem essa segunda imagem, abaixo dessa casca grossa. Vemos árvores bem separadas umas das outras. Ah, Gui, mas qual seria o benefício disso em relação a uma queimada? Imaginem queimando uma dessas árvores. O fogo vai ficar preso nela, não vai se estender para árvores que estão próximas, tornando assim um benefício a essa vegetação. E uma adaptação ao solo ácido, como veremos daqui a pouquinho, é a presença de raízes bem profundas. O solo dessa região é um solo bastante ácido. Assim, a raiz da planta deve crescer bastantão para passar dessa faixa de solo ácido e atingir o solo que é bom para seu desenvolvimento. As matas ciliares ou matas galerias ou ripárias são também presentes aqui do Cerrado. Mas atenção, elas não são exclusivas dos cerrados. Elas estão presentes em praticamente todos os domínios morfoclimáticos do Brasil, certo? Nós comentamos durante a aula de cerrados porque o cerrado apresenta uma grande quantidade de mata ciliar, certo? Mas não se esqueçam, mata ciliar está presente em todos os outros domínios. Tudo bem? E o que são essas matas, Gui? São formações vegetais que vão se formando na margem dos rios. Elas vão se estabelecendo ali entre a água e o solo. Elas vão se formando ali na margem dos meus rios e vão evitar diversos problemas, como a erosão, que vai ser ali o processo erosivo de destruição, transporte de detritos e acúmulo dentro da água, e o assoreamento, que seria o acúmulo desses sedimentos dentro do meu rio. Ok? Seguindo, temos uma vegetação bem específica, a vegetação de veredas. Elas são presentes ao redor de diversas nascentes de rios lá nos cerrados.
E elas são compostas praticamente de um tipo de árvore, os buritis, que são uma espécie de palmeira. Elas são chamadas também de árvores da vida. Por quê? Porque a população consegue extrair de tudo dessa árvore. Podemos extrair óleo das suas sementes, cera das suas folhas, palmito do seu caule e muitas outras coisas. Essa vegetação é uma vegetação que foi muito destruída, foi muito explorada, constituindo diversas reservas de vegetação, diversos parques nacionais, onde a sua exploração é proibida. O mais importante parque nacional que apresenta as veredas é chamado de Grande Sertão Veredas. Só para recordarmos então, no domínio de cerrados, 3 vegetações. Cerrado, que vai ter aquele galho tortinho, aquela raiz profunda, uma árvore mais espaçada da outra, tem uma casca grossa. Matas ciliares, aquela que está em volta dos rios, que vai proteger ali de existir erosão ou assoreamento. E está presente em todos os domínios. E por último, veredas, vegetação de região de nascente, que contém o quê? Os buritis. Tudo bem até aqui? Vamos fazer um exercício para fixar tudo isso que a gente viu até agora. As atuais mudanças do novo Código Florestal Brasileiro têm gerado conflitos acalorados de interesses entre as bases de apoio dos ruralistas e dos ambientalistas. Entre as discussões mais importantes estão as mudanças relacionadas às áreas de proteção permanente em torno de rios e córregos. A proteção dessa vegetação denominada ripária, ou também mata-galeria, ou também mata ciliar, é fundamental, uma vez que ela exerce importantes funções ambientais, entre as quais pode-se citar. Bom, antes de lermos todas as alternativas, eu vou falar de algumas características que são importantíssimas como função ambiental dessa vegetação. Vamos pensando juntos. Olhem essa imagem. O rio correndo ali no meio e toda uma vegetação em volta, toda uma mata-galeria, uma mata ciliar em volta desse rio. Certo? Vamos imaginar agora que chuva chove, chove chuva. Muita água caindo ali na forma de chuva sobre essa vegetação. Se não existisse essa vegetação, teríamos ali o choque direto dos pingos de água no solo, destruindo esse solo, levando ao processo erosivo e, consequentemente, erosão. Se eu tenho ali a vegetação, a mata-galeria, os pingos de água incidem primeiro nas folhas da mata-galeria, preservando o meu solo. Concordam? Tenho assim o quê? Redução de processo erosivo, redução de assoreamento, entre muitos outros benefícios. Tudo bem até aqui? Agora vamos pensar. O sol batendo diretamente nessa vegetação, nessa água. A água do rio vai evaporar, não é? E a vegetação? Com o aumento da temperatura, a vegetação acaba exalando um pouco de água, não é? Vamos falar melhor? Acaba transpirando água. Então a vegetação serve como o quê? Como preservadora da umidade nessa região. Ela transpira a água, em excesso dela, e vai para o meio ambiente, formando assim um grande volume de umidade nessa região. Se eu tenho muita umidade concentrada nessa área, significa que o ciclo da água está preservado, concordam comigo? Eu tenho a evaporação, a transpiração ali da água da vegetação, ela sobe para a atmosfera, acumula muita vapor de água, chove. Olha só, a manutenção do ciclo da água, como provavelmente vocês devem ter visto nas aulas de biologia. Então, a vegetação, a mata-galeria, a mata ciliar, vai me servir como o quê? Como mantenedora do ciclo da água, ok? E também, se eu tenho muita umidade, áreas que eu tenho muita umidade, vai me gerar o quê? Um controle melhor da temperatura. Isso daí é verificado, por exemplo, se você mora numa cidade litorânea. Não tem muita variação de temperatura, fica algo mais regular. Se você mora numa região onde tem rio, provavelmente isso também acontece. Ou também ali perto de represas,
perto de lagos, todas as áreas próximas de rios, de vegetação, ou seja, de áreas que tenham muita umidade, eu tenho um controle melhor dessa temperatura. Eu tenho uma regulação melhor da variação de temperatura. Ok? E mais um detalhe. Eu tenho vegetação de um lado, vegetação do outro. Tenho que pensar também nos animais que vivem aí. Vamos pensar várias flores ali naquele canto à esquerda do meu rio. Essas flores vão atrair diversos insetos, concordam? Vamos pensar que tem uma abelhinha ali do outro lado. Ela sai dessa região de uma margem do rio e vai para outra, para poder realizar a polinização, para poder pegar o pólen dessas flores, certo? Então percebam que a vegetação, a mata-galeria, permite também a migração dos animais de uma região para outra, certo? Vimos diversas características sobre a mata ciliar, concordam? Vamos às alternativas então. Alternativa A. Uma função ambiental seria a proteção dos rios contra os problemas de erosão do solo e do assoreamento dos cursos d'água. Certo? Certíssimo. Se eu tenho a vegetação, eu evito a erosão, a destruição do meu solo e o assoreamento, o acúmulo desses sedimentos, desses detritos dentro do meu rio. Vamos verificar as outras alternativas para ver se está tudo errado mesmo. B. A diminuição da umidade do ambiente. Opa, mata ciliar aumenta, transpira água, mantém a umidade no ambiente, ou até aumenta a umidade. Então está errado. C. A interrupção do ciclo hidrológico, ou melhor, o ciclo da água. Como é que a gente viu mesmo? Vegetação ali vai interromper? Não, vai auxiliar a manutenção do ciclo da água. Alternativa D. O aumento da temperatura do ambiente. Mentira! Se eu tenho vegetação, se eu tenho muita umidade, a temperatura ela fica mais amena, fica mais controlada. E por último, a função de barreira ecológica, impedindo o fluxo de espécies. Mentira total. Se eu tenho mata ciliar, eu vou favorecer o fluxo de espécies entre essas diferentes áreas. Assim, a alternativa correta seria mesmo a alternativa A. Certo? Alguma dúvida? Vamos seguir então. Vamos para a parte de solos dos cerrados. É um solo bem diferente quanto ao solo da Amazônia. Ele é um solo bastante arenoso, bastante profundo, bem poroso, ácido, rico em alumínio e bastante suscetível à erosão. Ok? Vamos correlacionar algumas dessas características para não esquecermos. Lembrem-se sempre que é um solo ácido e relacionem essa característica com as raízes bastante profundas, certo? E a susceptibilidade à erosão, lembre-se daquela característica que comentamos acerca dos hotspots. São bastante destruídas essas regiões. Portanto, muito solo fica exposto à chuva, a vento, a sol, levando assim à erosão. E mais uma outra característica. Uma árvore é mais espaçada da outra. Consequentemente, eu tenho um espaço maior de terra em contato direto com a ação erosiva. Certo? Existem algumas maneiras de eu corrigir algumas características desse solo, permitindo assim a plantação principalmente. Alguns exemplos são a calagem, que significa eu jogar cal em cima desse solo, para assim corrigir a acidez deste solo. E uma outra característica é o plantio direto na palha, que significa o plantio de novas vegetações, de novas agriculturas, em cima dos resíduos de uma agricultura anterior. Como assim, Gui? Quando plantamos algumas leguminosas, como feijão, soja, temos a produção, colhemos e logo depois ela acaba morrendo. Ao invés de irmos lá e tirar essa palha, ou mesmo jogar fogo nessa palha, nós abrimos um espacinho entre essas palhas e colocamos ali no meio novas sojas, novos feijões que vão crescer em meio a essa palha. Nossa, mas para que eu vou fazer isso daí? Isso traz diversos benefícios. A palha acaba não sendo queimada, ou seja, não temos a liberação de gás carbônico para o meio ambiente.
eu reduzo ali o processo erosivo. Eu não vou ter mais erosão naquela área. Eu vou ter o controle dessa erosão. Por quê? Porque essa palha está sobre o solo. Chuva, chove, chove, chuva em cima da minha palha, não tem a destruição do solo. Então, eu tenho menor processo erosivo. Consequentemente, eu tenho escoamento superficial, ou seja, escoamento feito pela chuva, em menor proporção. Essa palha acaba me servindo como um grande lençol também sobre o solo, permitindo uma concentração maior de temperatura e umidade. Concentro também bastante matéria orgânica, uma vez que a palha é matéria orgânica a ser decomposta. E também, como eu não preciso tirar essa palha, eu acabo utilizando menos máquinas para poder produzir novamente. Isso que parece ser algo muito simples, é estudado até os dias atuais, existindo diversos congressos, diversos encontros para se discutir a melhor maneira de realizar o plantio direto na palha. Certo? Entramos então na parte da hidrografia agora. A hidrografia dos cerrados é uma hidrografia bastante interrelacionada com as outras bacias hidrográficas. Por que isso, Gui? Porque o relevo dessa região permitiu a constituição de outras bacias hidrográficas. Nossa, agora eu me perdi totalmente. Olhem só esse mapinha. A região do cerrado ela acaba se compreendendo várias bacias. Temos rios que nascem na região dos cerrados e correm para Bacia Amazônica, Bacia do Tocantins-Araguaia, Bacia do Paraguai, Bacia do Paraná, Bacia do São Francisco e assim por diante. O que gera tudo isso daí é o relevo bastante alto dos cerrados, que vai me servir como um grande divisor de águas, como um grande interflúvio. Sendo uma área bastante alta, os rios que nascem aqui nos cerrados acabam escoando para regiões de menor altitude. Essas regiões estão compreendidas nos domínios em volta dos domínios dos cerrados, constituindo assim as diversas bacias hidrográficas no Brasil. Ok, alguma dúvida até aqui? Vamos fazer mais uma questão para fixar todo esse conteúdo. Ao pensar em sua infância, José sente-se nostálgico e se lembra da vegetação característica da região onde morava. Árvores de cascas grossas e galhos retorcidos e com raízes muito profundas. Entre uma árvore e outra havia espaço suficiente para correr, e no inverno seco a vegetação ganhava aspecto amarelado, e no verão chuvoso tudo voltava a ficar verdinho. Atualmente a vegetação de que José se recorda não existe mais. Tornou-se uma extensa plantação de soja. Qual será que é essa área que o José está comentando? Vamos pensar. Ele falou sobre casca grossa. Ele falou sobre galhos retorcidos. Ele falou sobre raízes profundas. Comentou também que tinha um espaço gigante entre as árvores. E também que tinha um verão chuvoso e um inverno mais seco. Qual é o domínio que tem todas essas características que comentamos hoje? Domínio dos cerrados. E olhem os estados por onde o cerrado vai passar. Nós temos ali Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, uma parte de Minas, Tocantins e o Piauí. Certo? Vamos para a alternativa que vai me indicar um desses estados. É correto concluir que José passou a sua infância no estado do Acre? De Roraima? Do Rio Grande do Sul? Rio Grande do Norte? Ou a alternativa B, de Goiás? Pois é, a alternativa B acaba se mostrando a mais correta, porque Goiás está inserido no domínio dos cerrados. Acabamos assim mais uma aula do cursinho Acreditar, aula esta em que falamos sobre o domínio dos cerrados. Se você teve alguma dúvida nessa aula, por favor, mande uma mensagem no e-mail que está na descrição aqui do vídeo. Não se esqueça de entrar no nosso site para pegar nossa apostila e fazer nossos simulados. Siga-nos também nas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal para não perder mais nenhuma aula. E também não deixe de assistir às outras aulas de geografia e às aulas das outras disciplinas.
Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!